pessoal, eu sou a pastora Yara Gomes e nós estamos aqui mais uma vez de volta, pela primeira vez nesse ano 2021, mais uma live para falar do amor de Deus para você. Estivemos longe esse tempo todo porque estávamos cuidando de algumas coisas relativas ao ministério, nosso ministério, que é o Templo dos Milagres. Além de outras situações, nós estamos nos preparando e entendemos também que quando nós fizemos as nossas orações aqui juntos, pelos enfermos, pelo Brasil, pelo país, sobre a questão da Covid-19, Deus já tem nos atendido, porque até então não havia cura, não havia vacina, e agora, graças a Deus e as nossas orações, todo o Brasil estava torcendo para que essa situação ela viesse a acontecer. Hoje nós temos condição de dizermos que há um fio de esperança para que possamos continuar aqui na terra, na nossa caminhada. Deus ele não deixa de ouvir o clamor dos seus servos e servas. Deus ele não deixa nem a mim nem a você ao léu jogado nas mãos do destino. Ele está no controle, ele continua no controle e nós temos mais aqui confiarmos e continuar confiando nele. Vamos abrir nossas Bíblias hoje no livro de Gênesis, no capítulo 13. Gênesis, capítulo 13, que fala sobre uma questão de separação. Livro de Gênesis, capítulo 13, do versículo 1 em diante, e tem como epígrafe a seguinte expressão: Abraão e Ló separam-se. E diz assim: Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda esta terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, que ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amém? Louvado seja Deus.
Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Como eu disse anteriormente, antes de iniciar a leitura dessa passagem, muito rica, por sinal, essa história é uma história de separação. É uma história que começou lá em Ur. Deus chama Abraão para que ele siga para a terra que ele havia preparado para ele. Aleluia. E essa terra, Deus não havia indicado onde era, como era, mas Abraão, que resolveu acreditar na voz do Senhor, seguiu as orientações que aquela voz havia dito e atendeu. E então pegou os seus pertences, sua esposa, e Ló, seu sobrinho, seguiu com ele. Na caminhada ele foi até o Egito, de lá saiu, foi para Neguebe, e nesse tempo em que eles passaram nessa caminhada, Abraão e Ló prosperaram muito, o gado cresceu bastante, o ouro e a prata estavam com eles. A prosperidade e a riqueza os alcançara. Deus havia realmente chamado Abraão para um propósito de muita, mas muita relevância. Tanto que no meio do caminho, Deus foi muito generoso. E Abraão, claro, ele exaltava o Senhor construindo altares ao longo do caminho. Por quê? Porque Abraão reconhecia que Deus, o Todo-Poderoso, o estava abençoando e ele era grato. Aleluia! Louvado seja Deus! Ló era sobrinho de Abraão, caminhava com ele e também, por estar debaixo da mesma promessa, prosperou e enriqueceu. Tanto que o gado de Ló cresceu de tal forma que não havia mais espaço na terra para os dois caminharem juntos. Tamanho era o seu gado. De repente, eles se viram brigando entre si por conta de espaço, e se viu os pastores de Ló e de Abraão brigando numa terra em que ainda habitavam os ferezeus e os cananeus. Ou seja, era um péssimo exemplo para os demais nativos daquela região. Abraão, porém, como sempre, guiado pelo Espírito do Senhor, e a sua fé o levava a acreditar que, alegremente, se ele deixasse a decisão nas mãos de seu sobrinho Ló, que ele considerava como seu próprio filho, porque até então Abraão não era pai, Abraão não tinha concebido nenhum filho através de sua esposa Sarai, ou Sara. Apenas havia uma promessa, mas a promessa ainda não tinha se realizado. Ele alegremente chamou Ló e disse: ora, não é bom que estejamos em contenda, porque somos chegados. Olha para toda esta terra e escolhe. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Mas não briguemos mais. Não é? Ou seja, Abraão, ele tinha uma visão espiritual tão grande que ele entendia que aquela mesma voz que trouxe ele de Ur até aquele momento ali crucial entre ele e o seu sobrinho, aquela mesma voz poderia mais uma vez guiá-lo, e guiá-lo com tanta excelência, com tanta generosidade, que não importava o lado que Ló escolhesse, o que sobrasse para Abraão, Deus estaria do mesmo modo acobertando ele. Assim como fez até então, que o enriqueceu e o prosperou. Quero dizer para você, meu irmão,
Elias Lopes da Silva, paz do Senhor, né? Estou ainda orando pelo seu filho Hugo, não me esqueci, tá certo? Tá aqui. E para os demais que estiverem, Rosana Fernandes, né, que está aqui conosco também, chegando primeiro. Que o Marcos Fagundes, que bom que vocês estão aqui, gente. E os demais irmãos que porventura venham ver essa live. Essa passagem de Gênesis 13, ela é interessantíssima porque ela denota a situação de espiritualidade de Abraão e a carnalidade de Jó. Né? Jó, ele não teve a mesma felicidade de ver que a situação dele só era próspera e feliz porque ele vivia debaixo da mesma promessa de Abraão. Mas no momento em que ele acata a sugestão de Abraão e escolhe as Campinas Verdes do Jordão, onde era o vale ali das cidades de Sodoma e Gomorra, antes de serem destruídas, mas já havia notícia de que aquela região era formada por pessoas que afrontavam o Senhor constantemente. Jó não levou em consideração que aquela terra era uma terra de maldição, de desobediência ao Senhor, mas viu apenas com os olhos da carne que aquela região tinha bons pastos para o seu gado. Aleluia! Louvado seja Deus! Então ele pensou, ora, se aqui nesse deserto eu conseguir prosperar, imagine se eu for para aquela região de bons pastos, de Campinas Verdes, às margens do Rio Jordão, como eu não enriquecerei? Então ele escolheu o que a vista dele disse a ele e foi embora. Abraão, porém, ficou com o que lhe restou e prosperou espiritualmente, financeiramente ele já era muito rico e Deus continuou sendo muito mais generoso com Abraão porque Abraão escolheu viver em paz com o seu povo. Porém Ló, que resolveu sair debaixo da promessa do seu tio que era um pai para ele, resolveu ir para uma terra onde havia muito pecado, onde Deus não se agradava daquele povo, e ele resolveu viver misturado com aquele povo, resolveu viver próximo àquele povo. Preste atenção, gente, que isso é muito sério. Ele constantemente tinha sua alma aflita. O próprio texto depois mostra que quando ele começa a conviver em Sodoma e Gomorra, as práticas pecaminosas daquele povo começavam a afligi-lo. Tanto que quando ele recebeu a visita dos anjos, que vieram para destruir a cidade e anunciar que ele deveria sair com sua esposa, suas filhas e seus genros, ele sentiu a necessidade de proteger aqueles anjos porque a sua alma afligia e até ofereceu suas filhas virgens para aquela gente pecaminosa, porque queriam abusar sexualmente dos anjos enviados pelo Senhor. Ló, ele nunca levantou um altar em agradecimento ao Senhor, reconhecendo que Deus o havia abençoado durante a longa caminhada dele de Ur com Abraão. Ele nunca reconheceu, aleluia, louvado seja Deus, que tudo o que ele tinha, ele devia ao Senhor. Ele não se preocupava em levantar altar, ele era ingrato, ele era carnal, ele era materialista, ele acreditava na sua própria força e inteligência. E por isso, Ló pereceu. Pereceu de uma forma, aleluia, terrível para a história de Israel. Ló, ele foi a origem do povo de Moabe, e uma origem incestuosa. Por conta da sua carnalidade, ela passou de geração a geração. Moabe foi um grande inimigo
de Israel durante muitos e muitos anos. Enquanto isso, Abraão prosperava cada vez mais na presença do Senhor, Abraão enriquecia, Abraão multiplicava seu gado e suas riquezas, porque o Deus Todo-Poderoso nunca o abandonou. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, gente, o que nós podemos aprender dessa passagem entre Abraão e Ló? Quem é espiritual não pode andar com quem é carnal. Existem pessoas, aleluia, que são extremamente ingratas ao Senhor, estão às vezes proferindo a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, mas não reconhecem de modo algum a prosperidade, a bênção, as bênçãos que sobrevêm sobre a sua vida, mesmo numa situação talvez de crise, mesmo numa situação de muitos problemas, de muitas aflições que muitos estão passando. Deus tem abençoado a muitos, inclusive neste tempo onde a economia, a saúde, todas as coisas vêm acometendo essa nação e várias nações da terra. Existem pessoas que conseguem viver bem, em paz e tranquilas, porque a paz do Senhor, a bênção e tudo o que Deus pode nos dar através da sua poderosa mão que nos protege, nos dá e nos abençoa. E tem pessoas que não agradecem. E essas pessoas, elas são extremamente carnais. E digo a você com toda sinceridade que pessoas que não conseguem enxergar que Deus deu tudo a elas até hoje, muito embora elas não queiram servir a palavra muitas vezes, muito embora até finjam que se servem a palavra, saiam para ir para a igreja todos os dias ou só os domingos, não sei, né? Para todo mundo ver que ele é crente, porque tem gente que cumpre com os rituais de um modo muito leal, fiel, mas aqui dentro não é espiritual. Só veem as vantagens, só veem o que querem ver e não acreditam no poder de Deus. Quando Ló sai de Abraão, ele diz claramente ao Deus Todo-Poderoso, aleluia, a sua atitude fala: eu não quero viver debaixo da promessa do Deus de Abraão, e foi para a terra da maldição. Eu vou dar um outro exemplo de falta de visão espiritual, porque as pessoas envolvidas num contexto bíblico também estavam procurando o caminho mais fácil o caminho da fé. Abraão ficou num deserto, numa área desértica, mas nada faltou para ele, porque ele tinha a certeza dentro dele que o Deus que o trouxe até ali e o prosperou, continuaria com ele. A atitude de Abraão em momento algum foi injusta com o seu sobrinho, nem desobediente ao Deus Todo-Poderoso. Então Deus não tinha por que abandoná-lo. Mas se você também reparar na passagem de Ruth, quando Elimeleque, seus filhos Malom e Quilion e sua esposa Noemi saem de Belém de Judá e vão para Moabe, num tempo onde houve fome, num tempo de crise, eles, ao invés de permanecerem na terra que Deus deu para ele, que Deus escolheu como sendo a terra que o povo dele deveria habitar, ele escolheu ir para a terra de Moabe, o mesmo país que Ló originou através do incesto com suas duas filhas, nesse tempo em que ele estava em Sodoma e Gomorra, e que os anjos os tiraram de lá, e quando eles saíram de lá, que a esposa dele virou uma estátua de sal, porque olhou para trás também apegada às riquezas e a todas as coisas que
que aconteciam lá em Sodoma e Gomorra, e ela gostava do pecado, ela olhou para trás e Deus transformou ela numa estátua de sal, sobrando apenas da família de Ló e suas duas filhas. Elas, porém, o embebedaram e, vendo que não tinham marido, acharam que deveriam relacionar-se com seu próprio pai para terem filhos. E daí nasceu o país Moabe, que mais tarde era o país de um deus chamado Quemosh, que exigia sacrifício de crianças humanas, e isso desagradava muito o coração de Deus. Aí Elimeleque, nessa passagem de Ruth, e sua esposa e seus 2 filhos vão para a cidade de Moabe porque estavam prósperos, porque lá tinha condições deles sobreviverem e não passarem fome, e se esqueceram da lei do Senhor, da fé, que eles deveriam praticar através do clamor, das orações, e permanecerem nas suas terras. O que foi que resultou disso? Elimeleque, com um tempo que chega em Moabe, morre, passam-se 10 anos, e fica Noemi e seus 2 filhos lá. Eles se casam ainda com 2 moabitas, Orfá e Ruth, e depois morrem também. Fica Noemi e as 2 noras sozinhas, num tempo em que as mulheres não poderiam ficar sem maridos porque elas não tinham do que sobreviver. Era difícil. Tudo isso por conta de uma atitude carnal, uma atitude não espiritual. E nós temos que enxergar que a nossa caminhada com o Cristo, a nossa caminhada também, ela deve ser observada. Muitas coisas que nós precisamos fazer, atitudes que devemos tomar, principalmente em agradecimento ao Senhor por tudo que nós temos, e não caminharmos com pessoas que nos levam para longe da palavra de Deus. Pessoas que praticam as práticas do anticristo, ou seja, é sempre opositora de tudo o que Deus prega, o que Deus nos dá, o que Deus quer para as nossas vidas. Elas recebem, não agradecem, se afastam, e se você não tiver firme na palavra de Deus, se você não estiver realmente vigilante diante do Senhor, numa situação de espiritualidade, você também vai na mesma leva de carnalidade e acaba entrando na terra da maldição sem ter necessidade, trazendo sobre si problemas que você poderia ter evitado se tivesse um coração grato e se tivesse se esforçando para ter uma vida mais espiritual. Então, gente, tem que haver separação entre Abraão e Ló, tem que haver separação entre Israel e Moabe. Não há como as trevas caminharem com a luz, não há como a carnalidade andar com a espiritualidade. Todos esses elementos que existem no mundo espiritual, eles são opositores. Há uma guerra, uma batalha espiritual muito grande entre o espírito e a carne. Nós sabemos conscientemente que devemos acatar as ordens do Senhor, obedecer às ordens do Senhor, mas muitas vezes nós nos destruímos ou estamos vivendo em determinadas aflições porque nós não obedecemos às ordens de Deus e saímos para fazer o que a carne está mandando. Cuidado com essas coisas. Não caminhe cocheando em 2 pensamentos. Ló estava apegado às riquezas, ele tinha amor ao dinheiro, às riquezas, à prosperidade. Pessoas por aí no mundo cristão pregam o dom da prosperidade que Deus deu a Abraão como doutrina bíblica, e nós estamos caminhando um caminho de morte quando nós entendemos que Deus só serve para nos enriquecer e nos prosperar, e não nos preocupamos mais com a nossa salvação. Deus
Ele está falando com você nesta noite, noite de profecias, e diz a você o seguinte: saia deste caminho de maldição. Não ande com pessoas que te afastam da palavra e do Espírito de Deus. Caminhe pelo caminho da verdade de Cristo, caminhe pela vontade do Senhor e esteja no centro da vontade dele para você ter vitória. Você tem prosperidade, você vai ter problemas, mas você vai saber que o Deus Todo-Poderoso, mesmo no deserto, Ele vai te proteger, Ele vai te livrar, Ele vai te curar, Ele vai te libertar, Ele vai te prosperar, Ele vai fazer o que lhe apraz fazer na sua vida e você vai ser vencedor e vencedora. Caminhe na vontade de Deus, caminhe fazendo o que Deus determina. Não vá na onda dos lós, não vá na onda de Moabe, não entre na terra da maldição. Caminhe contrário à terra da maldição para que você seja uma bênção ao entrar e ao sair, como diz em Deuteronômio, né? Serás bendito ao entrares e ao saíres. E todas as bênçãos estarão sobre a tua vida. Amém? Deus abençoe a todos vocês nesta noite, noite de profecia, e creia tão somente: separação é a palavra do Senhor hoje. Separe-se daquilo que não vem de Deus. Não serve para você. Separe-se o quanto antes. Não permaneça tolerando as trevas interferindo na sua espiritualidade para você não ser amaldiçoado. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Jasper José Gouveia, Janaína Andrade, Luiz Carlos, Elias Lopes da Silva, Marcos Fagundes, né? A paz do Senhor, Elias, né? A paz do Senhor a todos. Rosana Fernandes, eu quero orar por vocês nesta noite e desejar a vocês, né, um feliz ano novo, né? Porque essa foi a primeira live de 2021 e vamos orar, né, mais uma vez pelas nossas famílias, pelo nosso ministério, pelas nossas vidas, mas principalmente eu quero que estejamos orando em agradecimento ao Senhor, porque chegamos até aqui hoje e tudo que nós temos foi Ele quem nos deu. Amém? Reconheçamos, pois, que o Senhor é quem tem nos abençoado. Levantemos agora um altar de agradecimento a Ele e oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que eu entro em Tua presença mais uma vez, Deus, e agradeço a Ti, Pai, por esta oportunidade. Deus Todo-Poderoso, eu Te agradeço pela vida de Rosana Fernandes, de Elias Lopes da Silva e seu filho Hugo e toda a sua família. Eu Te agradeço, Pai, pela vida de Marcos Fagundes, Luiz Carlos, Janaína Andrade e toda a família, Jasper José Gouveia e toda a família. Pai querido, Pai amado, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, que a carnalidade, Pai, que as trevas e todo o mal que esteja bloqueando a vida espiritual de todas essas pessoas, Senhor, Deus Todo-Poderoso, caia por terra agora em nome de Jesus. Libertação, Senhor, e a separação, Pai, do mal nas vidas de cada uma dessas pessoas. Meu Deus e meu Pai, eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, pela minha vida, pelo que tenho, pelo que sou, pelo meu chamado, pela minha família, pela minha mãe, Pai, e tudo o que Tu tens feito sobre a minha vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu Te agradeço pelo meu país, eu Te agradeço, Pai, por tudo. Deus, entra com providência no meio das famílias. Nós somos gratos a Ti, Pai, por existirmos e estarmos aqui. Se não fosse o Teu sopro de vida em nossas narinas, o que seríamos nós agora se não pós-cinza? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, recebe em Tuas mãos a minha oração de agradecimento e toma em Tuas mãos como se fosse um altar que estamos agora erguendo em Tua honra, para a glória e honra do Teu nome. Pai querido e Pai amado, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, desde já eu Te agradeço por ter nos separado, Pai, do mundo e do mal que há, em nome de Jesus. É assim que já Te oro e já Te agradeço. Muito obrigado, gente.
por mais uma audiência de vocês, né? E esse caderno de oração, ele está comigo, tá? E Deus está tomando em suas mãos todos que aqui clamam e pedem por sua família, suas vidas e suas necessidades. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus, e não se esqueça, agradeça ao Senhor por tudo que você tem e separe-se daquilo que lhe afasta do Senhor. Amém? Tchau, pessoal. Até a próxima live, se assim Deus permitir. Um abraço.